36. Melhorar sua vida, nosso. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Na Copa, estádios vão oferecer prato típico da região que mais agrada torcedor. Incêndio atinge galpão em bairro Nobre do Rio de Janeiro. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A Federação Internacional de Futebol coloca à venda a partir da meia-noite de hoje um lote com 180 mil ingressos para jogos da Copa do Mundo. De acordo com a FIFA, há vagas para todos os 64 jogos, incluindo a abertura entre Brasil e Croácia no dia 12 de junho em São Paulo e a final no Rio de Janeiro em 13 de julho. Tickets estarão à venda no site www.fifa.com/ingressos ou nos centros de ingresso da FIFA nas 12 cidades sede da competição. Um incêndio atinge desde o final da madrugada de hoje um galpão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra trabalham no combate às chamas. O galpão onde funcionava o estúdio da televisão e cinema Tycoon está atualmente desativado. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, não há vítimas. A equipe ainda combate pequenos focos de incêndio no local. Torcedor brasileiro vai encontrar comida preferida nos estádios durante a Copa. Detalhes com a repórter Liliane Farias. No estádio Fonte Nova, em Salvador, não pode faltar a mais famosa das comidas baianas. O acarajé pode ser consumido por R$ 8,00 e de sobremesa a cocada por R$ 5,00. Se alguém disser que foi ao Mineirão, em Belo Horizonte, e não comeu feijão tropeiro, ninguém acredita. Para comprovar a ida ao estádio, o torcedor vai pagar R$ 15,00 pelo prato típico de Minas Gerais. Na Arena Amazônia, em Manaus, o peixe mais famoso da região foi escalado para a Copa. O tambaqui com fritas será vendido a R$ 13,00. No Maracanã, Rio de Janeiro, é o biscoito de polvilho que acompanha as emoções do torcedor. A cada lance, um biscoito. O pacote vai custar R$ 5,00. Na Arena Pernambuco, em Recife, comida para adoçar a vida. O bolo de rolo vai custar R$ 5,00 e a tapioca, R$ 8,00. Já o petisco preferido dos brasileiros, o churrasquinho, vai marcar presença em todos os estádios por R$ 15,00. De Brasília, Liliane Farias. O governo de Barack Obama anunciou um plano para reduzir as emissões de carbono em cerca de 30% até 2030 nas centrais termoelétricas do país. Com a proposta, o governo espera liderar as negociações internacionais sobre o tema. A proposta apresentada pela Agência de Proteção do Meio Ambiente procura dar flexibilidade aos estados para alcançar esse objetivo. Cerca de 40% da poluição nos Estados Unidos vem das centrais de energia e a norma vai regular as emissões de carbono em centenas. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7, que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão, formando uma nova geração na ciência, na arte, educação, inclusão social. A comunidade é o ponto principal, o coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI. A Universitária, Universidade Federal do Piauí, UFPI, UFPI 96,7.
11h06. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos o nosso Universitário Esportivo de hoje, terça-feira, dia 3 de junho. E a gente começa apresentando ela. Primeira participação, bom dia, Neila! Bom dia, Manuele Madeira. Bom dia, ouvinte do Universitário Esportiva. Mas o programa começando terça-feira tá pertinho, na verdade, da Copa, né? Todo mundo contando já a partir de hoje. Que tem a amistoso da Seleção Brasileira? A Copa do Mundo começa já na próxima semana, vai ser o teste do Brasil e a gente tá de dedo cruzado pra não ter lesão, né? Porque o que tá chovendo de lesão aí antes da Copa, incrível. Mas vamos esquecer um pouquinho Copa e vamos falar do que tem de destaque pra vocês, claro, do esporte piauiense. Você tá esperando a Copa, né, do Rego Monteiro? Eu já tô ligada ainda no final da Liga Nordeste de 15, porque hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco do adversário do Piauí Rugby, o Paulista. Vocês vão acompanhar aqui no Universitário Esportivo um pouquinho mais a respeito dessa equipe que aparentemente vai dar trabalho, né? O Rego Monteiro vai falar para vocês um pouquinho daqui a pouco sobre essa equipe rugby também vindo de Parnaíba, um pouco da junção. Ontem nós conversamos com a Érica Viveira aqui no estúdio, a Érica do Delta, e a gente vai falar para vocês também da junção dos outros esportes com o rugby. Dessa vez as meninas do Parnaíba Rugby e a ligação com o jiu-jitsu. E, claro, também as novidades do rapel. Tem curso nesse final de semana e você vai saber mais informações. Tudo isso daqui a pouquinho no seu Universitário Esportivo, além do giro pelo tênis e pelas outras modalidades do que está acontecendo com os nossos atletas pelo mundo. E, claro, o futebol, né, do Rego Monteiro. Enquanto a gente está pensando também em final de rugby, tem Copa do Mundo, não dá pra gente ignorar, não é isso? Justamente, tem Copa do Mundo, a gente já volta a trazer material pra vocês sobre esse torneio, mas antes fala assim de Campeonato Piauiense, isso mesmo, Campeonato Piauiense Sub-19, o primeiro jogo foi no final de semana, a gente falou pra vocês, o Comercial venceu por 2-0, e hoje um material sobre a equipe do 4 de julho, que prometeu correr atrás do placar e levar esse título ainda, viu? Então, fica ligado aqui na 96,7 que a gente traz para vocês as informações e todas as últimas novidades do esporte local e do nacional. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E vamos começar falando de natação então, porque os garotos piauienses não conseguiram bons resultados no Brasileiro em Pernambuco. O Rafael Marreiros e o Artemus Cronenberg competiram juntos 7 provas, mas em nenhuma delas chegaram à final. Vale ressaltar o alto nível da competição, que contou com mais de 400 atletas de todos os estados. Nesse fim de semana é a vez de Vinícius, Gabriel e Saulo entrarem nas piscinas em Aracaju pelo Brasileiro Juvenil. Vamos ouvir então um pouquinho desse material de Ruth Damares e Pamela Maranhão. A natação piauiense está de calendário cheio. Neste último final de semana, os atletas Rafael Marreiros e Artemus Cronenberg participaram do Brasileiro Infantil em Pernambuco. E apesar dos resultados abaixo do esperado, melhoraram seus tempos. O técnico de Artemus fala sobre a competição. Estava bem preparado, mas infelizmente não fez os tempos que a gente esperava. A melhor colocação dele foi em 16º lugar. Eu pensava que ele ia ficar com um resultado melhor, entendeu? Eu pensei que ele ia ficar entre os 8 agora, com a gente pensei acertar a medalha, mas
infelizmente não deu. Nesse final de semana, Vinícius Gabriel e Saulo competem o Brasileiro Juvenil de Aracaju. Os meninos vêm treinando pesado e irão competir 5 provas no total, vendo esse trabalho como oportunidade de conhecer os atletas nacionais. Já dá uma quedazinha, que a gente chama que é o fundamento. Nas 2 últimas semanas, começa a cair o treinamento para que o organismo descanse, para que ele possa render mais na hora da competição. Como se comportar na competição, como é que divide a prova, a gente já faz bastante isso. Durante os treinos, na hora da competição, já justamente tentar estar o máximo possível treinado. Ártamos competiu 4 provas, nadou os 100 metros e os 200 metros borboleta, além dos 100 metros livres e 100 metros costa. A melhor classificação foi a 16ª posição. Os meninos estão participando de uma série de competições como preparação para os Jogos Escolares no 2º semestre. Reportagens de Ruth Damas e Pamela Maranhão para Universitária Esportiva. Então, os meninos que também participaram da Copa Nordeste, né? Que a gente teve no começo do ano também, tiveram resultados expressivos, mas não deu agora no Campeonato Brasileiro. A gente espera a próxima leva, que é justamente o Vinícius Gabriel e o Saulo. Vinícius Gabriel, que é o nosso maior nome aí da natação. Lembrando que eles dois enfrentaram no início do ano uma incerteza de se poderiam ou não viajar justamente para esse campeonato brasileiro. O Saulo, que apareceu recentemente despontando nas piscinas, já faz um treinamento muito seguro, conseguiu índice, apesar de ser um garoto novo dentro das competições, conseguiu até com certa surpresa trazer um resultado positivo para o Piauí e conquistando esse índice para a participação do campeonato brasileiro. Vinícius Gabriel, apesar de já lidar há um bom tempo com a pressão até dos resultados positivos, conseguiu mais uma vez fazer uma boa prova, mas ainda não está satisfeito. Apesar de ter conseguido o índice no início do ano, está buscando ainda baixar o seu tempo para 1 minuto e 23. Ele que é especialista nas provas de velocidade, nas provas dos 50 e 100 metros livre. Então vamos esperar aí os bons resultados dos dois atletas, que, claro, são as promessas, vão aí competir em 5 provas e você acompanha o resultado, claro, aqui no Universitária Esportiva. E vamos voltar a falar de rugby. Na verdade, duas junção aí de esportes que se complementam um pouco. Tá acontecendo no rugby, no time feminino do Parnaíba aí, que acabou buscando algumas lutadoras de jiu-jitsu aí para poder entrar nesse campo, e elas que estão utilizando os dois esportes para mandar bem. Força, destreza e dominação são algumas características importantes para dois famosos esportes, o rugby e o jiu-jitsu. E para o time do Parnaíba Rugby feminino, foram condições necessárias para que a equipe fosse montada. As meninas quase todas lutavam antes de decidirem jogar rugby. Gildete, a capitã da equipe, é uma delas. Ela, que praticamente formou o grupo que treina hoje, diz que decidiu chamar as lutadoras de jiu-jitsu pela condição física que elas já tinham e por algumas técnicas que precisavam se adequar. Quando eu chamei esses meninos do jiu-jitsu para treinar, é porque algumas técnicas do jiu-jitsu a gente acaba trazendo para o rugby, que é como tackle, como tem que treina sabe o que é. E também elas já tinham preparo físico, então eu já queria trazer pessoas que já tivessem o preparo físico, como já estava muito em cima da competição que a gente queria. Eu comecei a correr atrás das meninas, e eu já peguei meninas com o preparo físico para poder treinar, para a gente não ter essa preocupação. Foi também o que ajudou o time a desenvolver muito rápido. Ajuda quem faz jiu-jitsu, ajuda, quem faz rugby ajuda entre si, há um companheirismo entre o esporte. Tem outros também que praticam Muay Thai, também já tem um bom preparo físico para correr. Milena Ferreira, que é campeã brasileira e do Norte e Nordeste de Jiu-Jitsu, desde os 13 anos luta arte marcial. Não trocou um esporte por outro, resolveu apenas aliar. Eu fui mais por rugby por causa que as formas que tem no Jiu-Jitsu, nós dá pra passar todinho pro rugby. Aí as técnicas que nós temos no Jiu-Jitsu vai todinho pro rugby pra poder saber mais ou menos a forma. Só que eu entrei agora pra saber mais a técnica de saber taclear e jogar a bola. Parnaíba Rugby não é a primeira equipe que concilia o rugby com uma luta. Algumas equipes já incluíram o jiu-jitsu e outros esportes nos seus treinamentos, como a própria Seleção Brasileira Feminina de Rugby em 2011. Ruth Damares para a Universitária Esportiva.
A gente que até falou ontem, né? O rugby que tá acolhendo atletas de diversas modalidades. Acontece no Delta, acontece no Parnaíba também. A Mirella, que é destaque piauiense, na verdade, no jiu-jitsu. Ela entrou na modalidade, primeira participação no Campeonato Brasileiro, foi campeã com 13 anos de idade, seguiu, conquistou depois com 16 anos de idade outro, na verdade com 14, se eu não me engano, outro, e aí deixou o jiu-jitsu um pouquinho de lado. Quem não ficou feliz muito foi o treinador dela, que é o Heleno Maia, da Heleno Maia Jiu-Jitsu, e agora ela tá seguindo pro rugby, mas afirmou: ainda quero voltar esse ano pro jiu-jitsu, conciliar os dois aí e manter esse ritmo de treinos. Agora nós temos outra Mirelle aqui também do jiu-jitsu, a Mirelle Oliveira, que também agora enveredou pro caminho do MMA. A gente que relembra que justamente essas técnicas do jiu-jitsu de um agarramento mais forte também por conta da modalidade de luta sem pano, ajuda bastante na condição, no preparo físico dessas atletas que conseguem taclear muito bem. O tacle é justamente o movimento que se faz para derrubar o oponente, para buscar a recuperação da bola. Então o pessoal do rugby, em uma estratégia bem inteligente, está angariando os atletas que estavam ficando ali à margem das suas modalidades, que não estavam em períodos de competição, e colocaram todos para continuar essa movimentação. Para você que não tem aí uma expectativa de ser um atleta de rugby, mas que está procurando um exercício para fazer aí nos finais de semana, movimentar um pouquinho. O rugby é excelente, para qualquer pessoa, para qualquer tipo físico, baixo, alto, magro, um pouquinho mais gordinho, todo mundo se encaixa aí no rugby. E claro, quem sabe você não se descobre um atleta nessa nova modalidade, nessa modalidade que ainda vem recebendo muitos adeptos aqui no Piauí, apesar do pouco número de equipes. Nós só temos aí o Piauí, que faz o rugby de 15, e o pessoal do Delta, que tem no masculino e feminino. No masculino, rugby sevens e rugby de 15, e no feminino, o rugby sevens. Lá em Parnaíba tem a outra equipe também, masculina e feminino, nas duas categorias. Então tá aí um exercício, uma dica que a gente dá para vocês que estão buscando aí uma outra movimentação. Falando em rugby, vamos apresentar para vocês a equipe do Paulista Náutico Rugby, porque só faltam 4 dias para a final e vocês merecem conhecer um pouquinho do adversário do Piauí Rugby. São quase 5 anos de existência, a segunda vez que o Paulista Náutico Rugby participa de um torneio de 15. Depois de disputar o acesso, a equipe participa pela primeira vez da Liga Nordeste de Rugby. Isso porque quando começou a equipe disputava uma modalidade de 7, só foi começar a disputa no de 15 em 2011. Mas o primeiro torneio na nova modalidade foi o estadual do ano passado, em que a equipe conquistou o título em cima do Iguanas Rugby e ganhou o direito a disputar o acesso ao Nordestão. Na estreia na Liga, o time terminou a fase de grupos na segunda colocação e disputou com o Orixás da Bahia o direito de chegar à final. Depois de reverter a pontuação e a derrota do primeiro jogo, o Paulista chegou à briga pelo título. Para o técnico Danilo Ribeiro, mesmo com as dificuldades, a união foi um ponto importante para essa conquista. A gente não tem apoio, não tem bastante com isso. A vontade e a união é o que levou para frente. E foi isso que os meninos passaram na categoria de jogos e mostraram na Liga. Agora o desafio dos pernambucanos vai ser encarar os atuais vice-campeões, os piauienses do Piauí Rugby. Danilo relembra que enfrentou o time há 3 anos, mas destaca que os guerreiros do Genipapo evoluíram muito de lá para cá, fazendo um jogo complicado. Motivo que faz o Paulista fortalecer os treinos na reta final. Eu já tinha jogado contra eles em 2010, se não me engano, no campeonato de FPF, mas não é o mesmo time, e eles evoluíram bastante, tanto em físico quanto na técnica. Vai ser um jogo bem difícil, um jogo bem puxado. O foco é fortalecer os pontos fortes e reforçar os ganhos contra o jogo. A partida vai acontecer no estádio Arruda, em Recife, ponto que ajuda na motivação dos finalistas estreantes.
É positivo porque tem um apoio da família, um apoio dos amigos, é um ponto sempre, um local central, vai facilitar a vida dos mais. A final da Liga Nordeste de Rugby de 15 vai acontecer neste sábado, dia 7, às 15 horas, entre Paulista Rugby e Piauí Rugby. O vencedor do torneio tem direito à vaga na Copa Brasil, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tá aí então pra vocês um pouquinho da equipe do Paulista Rugby, tá? Ressaltando, a equipe foi criada em 27 de dezembro de 2009 e desde então conseguiu manter uma boa base. Então a gente ressalta equipe forte, apesar de estar fazendo somente o segundo torneio no rugby de 15, na modalidade de 15, os meninos conseguiram resultados expressivos aí. Começaram a praticar em 2011, mas sempre focando mais no rugby de sevens. Só para lembrar também que antes da Liga Nordeste eles disputaram mais 2 torneios de sevens antes de entrar na Liga, na disputa do de 15 e entrar nessa briga pelo título. E outro ponto que eu vou destacar, o Danilo Ribeiro, que vai ser técnico nessa partida, porque ele também é jogador, acabou se lesionando, vai ficar de fora e aí vai estar no comando do time. Teremos um duelo tanto dentro de campo como também nos bancos. O André, que era atleta, vocês lembram bem da liga do ano passado, se vocês não lembram, nós relembraremos a vocês. O André era o capitão do Piauí Rugby, passou aí para a comissão técnica, é o técnico agora da equipe. E dá pressão nesses meninos. E dá muita pressão nos meninos, inclusive no Caio, que recebeu aí o título de capitão praticamente no meio do primeiro jogo dessa Liga Nordeste. E agora, eles dois, como jogadores, nas áreas técnicas, a gente vai ver como é que vão se sair aí essa nova geração de técnicos do rugby brasileiro. Tá, então, 2 equipes pra gente ressaltar muito, né? Porque são 2 equipes que enfrentaram dificuldades parecidas. O Piauí também começou aí a trancos e barrancos, levando a equipe, os meninos ainda continuam levando muito essa equipe aí pra chegar onde chegaram, já tem o vice-campeonato e, claro, esse ano vão buscar esse título. E o Paulista também, trancos e barrancos aí, essa equipe que se sustenta também, apesar de levar o nome do Náutico e estar dentro do clube de futebol, mas é uma equipe à parte, continua aí tendo suas dificuldades, sem patrocínio, tendo o estádio, na verdade, como local para essa prática, e esses meninos no primeiro ano já chegaram à final com bons resultados, bateram de frente com a equipe do Orixás da Bahia, que é uma equipe forte do Nordeste, e o Danilo até falou que já conhecia a equipe, eles já tinham disputado outros jogos, até agradeceu por não ter o Alecrim esse ano, que eles também já conheciam, claro, não tinham conquistado uma vitória diante do Alecrim, e agradeceu não estar o Alecrim para ter um torneio um pouquinho mais fácil, também facilitar essa vida do Paulista, mas agora tem Piauí Rugby, que se fortaleceu muito aí para essa reta final, mesma coisa que está acontecendo lá na cidade de Paulista. Vocês vão acompanhar, claro, mais informações a respeito desse duelo final da Liga Nordeste de Rugby de 15 aqui no Universitário Esportiva. Nossa equipe que também vai acompanhar lá do mítico estádio do Arruda essa partida e vai transmitir aí aos trancos e barrancos em tempo real para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer dentro dessa partida. Então, para você que é fã de rugby, que está ligado no Universitário Esportiva, fica ligado também na nossa fanpage, Programa Universitário Esportiva, que nesse fim de semana, dia 7, nós estaremos junto com os guerreiros do Genipapo para trazer aí para vocês, quem sabe, uma excelente notícia do campeonato aí, do primeiro campeonato do Piauí Rugby na Liga Nordeste. Horas 25 minutos, bora pro nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta falando ainda de esporte piauiense. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remedar os pés do povo dançando uma sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina.
Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. Horas 26 minutos, o Universitário Esportiva tem um convite para fazer para vocês, tá? O Grupo Alta Aventura vai iniciar nesse final de semana o curso de rapel lá na Ponte Estaiada. Esse curso que vai ter o valor de R$200 e vai ser realizado no sábado e 5 domingos. Por conta da recepção à prática vertical, o Grupo Alta Aventura está desenvolvendo esse curso, além de atividades, lembrando que está acontecendo todos os domingos com o Circuito Rio Poti. Essa matéria que você acompanha, mais informações com a Nandomate. O rapel voltou a ser realizado no complexo da Ponte Estaiada, com uma das atividades ligada ao Circuito Rio Poti. Durante esses 2 domingos, os interessados puderam realizar as atividades pagando R$10 por 2 descidas. Mas com o sucesso de agora, o Grupo Alta Aventura realizará um curso durante os finais de semana para que os interessados conheçam um pouco mais sobre a atividade vertical e possam ter o conhecimento técnico. Otávio Brito, representante do Grupo Alta Aventura, que coordena a atividade na ponte, explica como será o curso. O curso começa agora no outro final de semana, 7 e 8 de junho, certo? E o curso é um final de semana, um sábado e um domingo, o dia todo, e se estende por mais 4 práticas de rapel todos os domingos. O curso, a gente trata desde a parte teórica, né? Desde o início do rapel, como foi que surgiu o rapel, o aperfeiçoamento do rapel até os dias de hoje, junto com os equipamentos. Vai ver cada equipamento, cada liga de material que compõe cada equipamento, vai ver as cordas, o material que compõe as cordas, a gente vê a questão dos nós, certo? Ensina as questões dos nós, os melhores nós para fazer uma ancoragem ou um nó para fixar algum ponto. E aí a gente já começa com algumas práticas já de subida em corda e a prática clássica do rapel, que é a descida, né? O rapel em si, que a gente faz aqui na Ponte Estaiada mesmo. Um curso básico de técnicas verticais, ele custa R$200, certo? E como eu já falei, é um sábado e um domingo e mais 4 práticas durante 4 domingos. A inscrição é melhor que seja feita através do nosso site, tem lá a opção cursos, aí você vê cursos de rapel e se inscreve através do site, que aí um membro vai entrar em contato com o inscrito para acertar os detalhes de questão de pagamento e do próprio curso mesmo. O curso custará R$200 e será distribuído com aulas práticas e teóricas aos sábados e aos domingos, sendo um sábado e 5 domingos. A inscrição deverá ser feita no site altoaventura.com.br. A Nandomate para o Universitário Esportivo. Então, o curso de rapel que voltou, já é o 2º domingo que está de volta na Ponte Estaiada e voltou a movimentar e a trazer o público. Agora, a Alta Aventura também volta com os cursos aí para quem curte a modalidade, que é um pouquinho aí, dá uma descida bacana lá na ponte. Grande movimentação, viu, né, do Rego Monteiro? Todo final de semana, todo domingo aí a gente tá vendo realmente um público bem... digamos, voltando às práticas do rapel. Primeiramente, se desenvolveu ali na ponte o Celeno Kubitschek, que agora está em obras, e os meninos aí, os rapazes da Alta Aventura, na verdade, acabaram mudando um pouquinho, foram para a Ponte Estaiada, tem um pouquinho mais de metragem, e agora, depois de pouco mais de um ano, ficou impedido de se fazer a atividade lá, conseguiram voltar, estão com 2 finais de semana, R$10, com direito a 2 descidas e uma pincelada básica pela história do rapel para você poder se divertir também nos finais de semana, no domingo, lá na Ponte Estaiada. Então, também mais uma dica que a gente deixa para vocês que estão aí no domingo de manhãzinha, acorda cedo, vai fazer aquela caminhada e também aproveita para fazer aí um rapel básico na ponte. Lembrando que o pessoal da Alta Aventura também vai estar lá no Festival de Inverno de Pedro II, para você que também
gosta de um pouco mais de aventura ao ar livre, eles também vão estar lá auxiliando as descidas, tanto do rapel como de tirolesa. Eles que já são um grupo que fazem esse tipo de trabalho há bastante tempo. Vamos lá, agora a gente muda de esporte, vamos para as quadras porque terminou o Campeonato Piauiense de Basquete Sub-17. E depois da disputa estadual, os piauienses se preparam agora para o Campeonato Brasileiro. Matéria completa de Neila do Rego Monteiro. O Diocesano fechou com o título a campanha do Campeonato Piauiense de Basquete Sub-17. O time comandado pelo técnico Samuel Franco derrotou o IP por 35-24 e terminou o torneio sem perder uma partida. Mesmo com a vitória, o treinador ressalta o desempenho abaixo em relação aos outros jogos que fez. Palavra que assim é de valorização ao IP, que realmente melhorou bastante. Nós sentimos uma dificuldade por mais ou menos 10 dias que ficou parado por conta não da greve dos ônibus, mas atrapalhou um pouco os nossos treinamentos e isso refletiu na final, porque não desmerecendo o IP, mas ele melhorou bastante, né, a sua defesa, conseguiu fazer quase a mesma quantidade de pontos que conseguiu no primeiro jogo. Nós é que não conseguimos. Foi uma final muito legal, apesar do placar baixo, né? Diocesano e IP tinham se enfrentado antes pela fase de grupos, em que o atual campeão também venceu, só que pelo placar de 48-25. Após a campanha no estadual, a categoria juvenil do basquete piauiense se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. Mesmo conquistando o título, o Diocesano não leva o nome do estado, já que vai ser formada uma seleção piauiense, como explicada pelo treinador. Não é equipe, vai haver uma seleção, inclusive o professor Edmar, que é o presidente da Federação de Basquete, ele disse que é para aguardarmos que os jogadores serão convocados para a seleção piauiense sub-17. Eu acredito que o Diocesano deve ter aí uma média de 4, 5, 6 jogadores fazendo essa base, já que foi o campeão. Não só por isso, mas por ter alguns nomes que se destacaram. Entendeu? Com o bom nível que as equipes mostraram durante esse período de competições, Samuel acredita que o basquete piauiense vai ser bem representado por nossos atletas. Desde que trabalhe direitinho, nós temos bastante jovens com talento. A questão é que, por falta desses jogos, a rodagem ela faz diferença. E nós jogamos bastante, nós desenvolvemos, nós crescemos. Aí, se não tem jogos, não tem como desenvolver. Mas eu creio que pelos talentos que eu vi, o IP tem jogadores com muito talento, o próprio IFP também, o Itacó só viu um jogo, só o nosso, mas eu acredito que todos têm talentos e que isso sendo bem trabalhado, eu acredito que quem ganha é o nosso estado. Após o torneio Sub-17, a equipe do Diocesano se prepara para o Campeonato Piauiense Sub-15 de basquete, que vai ter início no próximo dia 14. Então, Diocesano também aí conquistou. Pessoal exigente. Também se movimentou, na verdade, né? A Manu tá falando aqui exigente porque vocês ouviram o relato do Samuel falando que não ficou muito feliz com o desempenho assim do Diocesano. Poderia ter feito mais dentro de quadra. Para vocês entenderem, eu vou repassar os resultados da equipe do Diocesano nesse campeonato piauiense, ok? Tivemos o primeiro jogo estreia, o Diocesano venceu o Itacó por 45-37. No segundo jogo foi justamente contra a equipe do IP, que ele até falou, quase chegou perto da quantidade de pontos que fez no primeiro jogo. O Diocesano fez 48-25. Tivemos o terceiro jogo, a equipe do Diocesano vencendo o IFP por 51-5. No quarto e último jogo da primeira fase, o Diocesano venceu o Cosmos por 81-13. Na semifinal, eles disputaram contra o IFE, que era o quarto colocado, 68-13. Venceram aí, com o IP vencendo a equipe do Cosmos. E na final foi esse resultado
a 24 da equipe do Diocesano. Ele não ficou tão feliz assim, claro, gostou do título, disse que o time poderia ter rendido mais, mas, claro, também ressaltou o desempenho do IP. A gente tinha conversado na semana passada com o técnico Wilton do IP, vocês ouviram o material de pré-jogo, e ele afirmou, a gente vai entrar em quadra para tentar reverter esse placar. Foi quase aí, tiveram uns 10 pontinhos aí de diferença, mas tá aí. Tiveram chance. Diocesano conquistou esse título. E explicando também, tem Campeonato Brasileiro Sub-17 em novembro, tá? Primeira, segunda e terceira divisão serão disputadas em novembro. O Piauí não vai levar uma equipe representante como a gente está acostumado nas federações. Equipes que vencem campeonatos estaduais ou torneios que são realizados aqui acabam indo representar o Piauí. Vai ser formada uma seleção piauiense pelo presidente da federação, o Edmar Nascimento. Ele vai escolher atletas e treinador. Estranho, né? E treinador para que represente o Piauí nesse torneio. Tá tentando escolher, claro, os melhores jogadores, mas a gente teve uma base do Diocesano que conseguiu bons jogos, excelentes resultados, excelente desempenho no torneio. Gustavo Vanada, Diocesano aí tá como um nome forte para essa seleção. A gente não, claro, não tira a possibilidade do time melhorar com reforços vindos de outras equipes, mas acha de uma certa forma estranha essa colocação de um outro técnico com uma base que pode não ser talvez a base do time campeão, que foi o que se saiu melhor dentro dessa competição, ou sim, apelando para uma questão de bom senso. Agora, claro, fica uma situação um pouco ruim, fica uma situação desconfortável, principalmente para os atletas do Diocesano. Samuel que já até afirmou, já também ofereceu esses serviços a ser prestados para essa seleção piauiense nesse torneio. E essa semana, então, a gente também está conversando com o Edmar para saber dessa definição, como é que fica essa participação do Piauí no Campeonato Brasileiro Sub-17. Lembrando que no feminino, o IP do técnico Wilton aí foi o campeão e é o representante nesse Campeonato Brasileiro. Agora não deu tempo de falar ontem, a gente fala hoje, tá? No final de semana tivemos aí disputa do Novo Basquete Brasil final e o Flamengo foi tricampeão aí, 78-73 em cima do Paulistano. Bom, o time rubro-negro chegou aí ao tricampeonato desse torneio nacional e igualou a marca do Brasília. Lembrando que já tinha conquistado as edições de 2009, 2012, 2013 e agora 2013 e 2014. Já o Brasília, que faturou o título nacional nas temporadas de 2009, 2010, 2011 e 2012. Apenas os dois clubes que ganharam o torneio nacional, ambos contabilizam 4 finais no currículo. Lembrando que esse campeonato vem para coroar uma grande temporada do Flamengo. Antes de conquistar o torneio nacional, o time rubro-negro ganhou o estadual e a Liga das Américas. Em setembro, a equipe rubro-negra vai encarar o Maccabi Tel Aviv pelo título do Mundial de Clubes. No mês seguinte, faz 2 jogos nos Estados Unidos pela pré-temporada da NBA. E claro que temos que falar do Paulistano, que alcançou pela primeira vez uma final do NBB. Claro, e o time jogou muito nessa final, tá? Se você não acompanhou o jogo, perdeu partidão. Porque o Paulistano dominou 3/4 do jogo aí até o Flamengo resolver engatilhar de vez aí e botar essa distância no placar. Somente nos 5 minutos finais dessa partida foi que realmente o Flamengo, em lances livres, conseguiu fazer aí com que a diferença ultrapassasse os 3 pontos de vantagem para a equipe do Paulistano. Até mesmo o início do quarto, nós tivemos aí uma diferença mínima de 3 pontos separando Flamengo e Paulistano. Foi realmente um jogo eletrizante. Para você que perdeu, foi uma pena. Não perca o NBB 7 no próximo ano.
vamos seguir, vamos falar de brasileiro, tá? Porque o Orlando Luiz já tá nas oitavas de final da chave juvenil de Roland Garros. Ele que derrotou o norte-americano Taylor Harry Fritz por 2-0 com parciais de 6-4 e 6-0. Apenas em 1 hora e 1 minuto de partida e acabou avançando para a terceira fase na capital francesa. Cabeça de chave aí, número 2, o Orlandinho enfrentou, porque já tivemos atualização nas oitavas de final, o russo Daniel Medvedev, apontado como 16º favorito desse torneio. E hoje cedo, tá? O Orlandinho venceu, chegou às quartas de final, venceu com 6-1 e 6-3 e vai enfrentar agora o francês Johan Tetlot, 9º favorito e 10º do ranking. Bom, ainda ontem nós tivemos outros resultados para o Brasil. Vitória do Marcelo Zorman, cabeça de chave 14, lá no torneio juvenil de Roland Garros. Ele que fez a estreia diante do uzbek Durabek Karimov e não teve problemas e venceu por 2-0, parciais de 6-1 e 6-2. Na segunda rodada, ele pega o francês Mandrese Rakotomalala, então tá aí. Já teve atualização também. Já a atualização do Zorman também também passou para as oitavas de final. Venceu, agora vai enfrentar o terceiro pré-classificado, o russo Karen Kachanova, número 42. Tá ficando difícil. Bom, nós também tivemos chave feminina juvenil e o Brasil, infelizmente, ficou sem representantes. A Luísa Stefani, única remanescente no torneio, foi eliminada na segunda rodada pela eslovaca Kristina Smeldova, cabeça de chave 11, 2-1 aí, parciais de 1-6, 7-6 e 8-6. O país também foi representado no torneio pela Letícia Garcia Vidal, que foi derrotada na estreia e acabou de fora desse torneio juvenil de Roland Garros. Tá aí, mais uma vez, o Zorman e o Orlandinho despontando pelo Brasil nos torneios juvenis. E lembrando que na chave principal a gente só tem representante no torneio de duplas, tá? O Bruno Soares, duplas mistas. O Bruno Soares e a Yaroslava são os dois aí que estão brigando, tentando chegar à final desse torneio. O Bruno Soares, que foi eliminado assim na estreia, tivemos Marcelo Mello eliminado nas oitavas de final, e o Brasil no simples aí, todo mundo caindo. Situação realmente complicada, mas agora juvenil, Orlandinho, lembrando, querendo voltar ao topo do ranking. Ele que agora é o número 4, caiu da semana passada pra cá, agora é o número 4, mas já ganhou com pontos importantes aí com essas vitórias. E vamos falar agora de ginástica, porque tivemos medalha do Brasil na Copa do Mundo. O ginasta Arthur Zanetti conquistou neste fim de semana a medalha de ouro nas argolas na etapa da Copa do Mundo de Anadia, em Portugal. A medalha de prata ficou com o norte-americano Alexander Nedel e a de bronze com o finlandês Marco Vartila. O próximo compromisso de Arthur será o Pan-Americano no Canadá em julho. O brasileiro, que integra o programa Bolsa Atleta Pódio do Ministério do Esporte, chegou à 4ª vitória nas argolas em 2014. Ele já havia conquistado o ouro no Troféu Brasil em Bento Gonçalves, nos Jogos Sul-Americanos de Santiago, no Chile, e no Meeting Internacional de Santos, em São Paulo. Agora, o brasileiro retoma os treinamentos em São Caetano, antes do Pan-Americano do Canadá em agosto. Arthur ainda disputa a etapa da Copa do Mundo na Bélgica, também em agosto, e na Colômbia em setembro. Depois viaja com a seleção brasileira para o Japão, onde será feita a aclimatação para o Mundial. Agência Rádio Web. De Brasília, Eduardo Santana. Tivemos outra conquista também no final de semana, polo aquático para vocês.
A seleção brasileira encerrou neste domingo a sua participação na etapa preliminar da Liga Mundial Masculina de Polo Aquático, disputada em Xangai, na China. Os brasileiros ficaram em segundo lugar após perder por 11-7 para a seleção dos Estados Unidos, campeã pan-americana e 8ª colocada nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Os gols do Brasil foram de Felipe Silva 2, Delgado 2, Marcelo Franco, Danilo Corrêa e Gustavo. Na disputa do terceiro lugar, vitória australiana sobre a China por 16-8. O Canadá conquistou a última vaga para a superfinal da Liga Mundial, que será disputada entre os dias 16 e 21 de junho em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ao derrotar o Cazaquistão por 9-8 em jogo equilibrado e nervoso. O bom desempenho da equipe brasileira em Xangai traz segurança ao time e reforça o bom trabalho que vem sendo feito visando os Jogos do Rio 2016. As vitórias sobre Cazaquistão e China, de quem os brasileiros vinham perdendo nas últimas competições, e principalmente o inédito triunfo sobre a Austrália, são a prova da evolução do time masculino. A seleção brasileira, treinada pelo croata Ratko Rudic, atual campeão olímpico, tem trabalhado novos conceitos de treinamento e o próximo passo é encarar a superfinal da Liga Mundial em Dubai. Agência Rádio Web de Brasília, Jorge Henrique. 11h47, a gente vai pro intervalo para voltar falando de futebol e de seleção brasileira com vocês. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? A Rússia ficou de fora das 2 últimas Copas e vai sediar a próxima. É a herdeira da União Soviética e disputará a Copa pela 10ª vez. Em 37 jogos, ganhou 17, empatou 6 e perdeu 14. Ficou em 4º lugar em 66. Faltam 9 dias para a Copa do Mundo. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Boletim Esportivo. Foi pegadinha, viu, gente? É o Bola na Rede. Vamos lá, então, a gente começa agora, 11h48, o nosso Bola na Rede, falando de futebol piauiense. Vamos falar da equipe do 4 de julho, que no final de semana não foi muito bem, viu? Tava jogando em casa, mas de qualquer jeito perdeu pro Comercial. E a gente conversou com o técnico Alencar sobre a situação dessa equipe. Na primeira final do Campeonato Piauiense Sub-19, o 4 de julho recebeu o Comercial em casa e com uma derrota de 2-0 na Arena Itacoatiara, a equipe saiu com uma grande missão para o segundo jogo, vencer. O técnico do Colorado, Francisco Alencar, lamentou a derrota, deu créditos para o adversário, mas diz que nem tudo está perdido. Pelo contrário, a equipe está mais determinada. Uma partida que nós não jogamos bem, o quanto a gente vem jogando nas últimas partidas. Começar o tempo de jogo, né? Do começo ao fim. Mas não está nada perdido. Do jeito que eles fizeram 2-0 na Gerência, tem condição de fazer 2-0 em Cabaió. O time vai para conseguir nosso objetivo, que é o campeonato. O comandante disse que a equipe sofreu com os 4 desfalques, que cumpriram suspensão pela expulsão na semifinal. A equipe perdeu principalmente no entrosamento, mas ao mesmo tempo ele comemora a volta dos reforços para o último jogo. É importante porque metade. Tudo bem que subiu um caso, mas fizeram falta, né? Quase a única que jogamos juntos, 3 anos,
quando se sai, sente, né? Mas não sabe agora, volta os 4 e a gente vai que fosse só para cima do comercial. O segundo jogo da final do Campeonato Piauiense Sub-19 acontece nesse sábado, dia 7, às 15 horas, no estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior. Reportagem de Ruth Damas e Neila do Rego Monteiro para a Universitária Esportiva. Bola na Rede. Tá aí, então, 4 de julho, o Alencar que falou, não tivemos esses jogadores nesse jogo, o time sentiu, faltou um pouquinho de garra e desempenho dentro de campo, mas no segundo jogo lá em Campo Maior não tem outro, é um time ofensivo, vai jogar com 3 atacantes, vai com tudo que tiver pra conquistar esse título, porque é o que tá interessando pra essa equipe do 4 de julho. E mais uma vez a gente ressalta o bom trabalho das duas equipes que fizeram um campeonato sub-19 bem equilibrado entre elas e que realmente desbancaram aí os campeões, os antigos campeões, os campeões do ano anterior dentro dessa competição. Nós que ainda tivemos aí a equipe do Picos que vinha se mostrando forte e que acabou ficando pelo caminho. River também, a mesma situação, foi ficando pelo caminho. O Flamengo demonstrou um nível técnico bem inferior daquilo que se esperava para ser uma base de um time profissional que está em atuação no Campeonato Piauiense. E, claro, a equipe do Comercial, que tá sem a sua equipe no Campeonato Profissional, mas se conseguiu fazer com o Brinquedo um excelente campeonato, assim como o 4 de julho, que no segundo turno do Campeonato Profissional fez uma campanha excelente e continuou com a sua base também fazendo um bom campeonato sub-19, e a gente tem agora essa final. Lembrando que o embate entre Comercial e 4 de julho vai para, digamos, uma melhor de 3. Nós tivemos aí na fase classificatória a equipe do Comercial perdendo para a equipe do 4 de julho e tivemos agora a equipe do Comercial dando troco. Agora a gente vai para essa definição no jogo que vai definir o campeão do Sub-19. Lembrando, vantagem do Comercial, já tinha vantagem, né? Por ter feito melhor campanha, ter vantagem do empate e manteve agora depois dessa primeira vitória. Vamos, antes de falar de Copa do Mundo, que vai interessar um pouquinho mais, antes de falar de seleção brasileira, a gente fala que não terminou ainda o Campeonato Brasileiro, tá? Porque hoje é terça-feira, hoje é dia de Série B e os times vão entrar em campo antes de darem uma pausa para a Copa do Mundo. Teremos hoje às 19h30 no Nabi Abichedid o Bragantino enfrentando o Ceará. Nós que temos ainda outras teremos equipes. No mesmo horário Portuguesa e América, Santa Cruz e Ponte Preta, Sampaio Corrêa e América de Natal aqui no Castelão, em São Luís, e Casa e Avaí vai acontecer às 21h50 no Romeirão, ABC e Náutico no mesmo horário no Iberezão, e teremos o Boa Esporte e o Vasco às 21h50 no Estádio Municipal de Varginha. Essa que pode ser a partida do adeus do Adilson, do comando do Vasco. Ele que não tá numa boa situação, o Vasco que vem empatando resultados seguidamente e demonstrando um desempenho não muito bom. A torcida já tá na bronca, pedindo a cabeça aí do Adilson Batista, e quem sabe um novo empate à frente do Boa Esporte antes dessa pausa pode decretar aí a saída do técnico da equipe Cruz Maltina. Lembrando que sexta-feira ainda tem mais 3 jogos para fechar essa rodada e essa pausa, e a partida entre Atlético Goianiense e Oeste, que estava marcada para hoje, vai acontecer só depois da Copa por conta da amistosa Seleção Brasileira e Panamá. Na primeira final do Campeonato Piauiense Sub-19, o 4 de julho recebeu o Comercial em casa. Voltamos agora, depois de pequeno probleminha, voltamos. Hoje tá cheio de pegadinha. Vamos lá, então, trazer pra vocês um material sobre essas lesões pré-Copa aí. Muito jogador saindo, foi cortado ontem os últimos cortes aí por conta de algumas pegadinhas, algumas coisas que aconteceram
antes aí de algumas listas finais de seleções. A Copa do Mundo de 2014 vai ficar sem muitas estrelas do futebol mundial. Isso porque já é grande a lista de lesionados que não foram convocados pelas suas seleções. Só no último final de semana de amistosos foram 9 pré-convocados que deram adeus. Os goleiros Steve Mandala da França e Silvio Pronto da Bélgica não vão conseguir se recuperar a tempo para o Mundial. No Chile, o técnico Sampaoli dispensou 3 jogadores na fase preparatória: o zagueiro Enzo Ardia e os atacantes Estevão Paredes e Gustavo Canales. No sábado, o México perdeu Luiz Montes, que fraturou a perna numa dividida com o equatoriano Segundo Castilho. Ele também vai ficar de fora porque rompeu o ligamento do joelho. Ainda nas terras mexicanas, o zagueiro Rafa Marques foi outro que saiu machucado, mas não preocupa. A Itália não escapou dos desfalques. Ricardo Montalivo também sofreu uma fratura na perna e está fora do Mundial. A Gana vem para a Copa do Mundo sem o zagueiro Jerry Akaminko, que se lesionou no jogo contra a Holanda no fim de semana. E ontem teve mais gente cortada por causa de lesão. O técnico José Perkman da Colômbia anunciou que estão fora Falcão Garcia, o zagueiro Pereira e o atacante Muriel. Ainda tem aqueles que escaparam da lista negra de lesionados na última hora. É o caso do português melhor do mundo, Cristiano Ronaldo, que enfrenta uma lesão muscular. Ele está na lista de convocados, mas não entrou em campo contra a Grécia no final de semana. Luiz Soares é outro que vive uma angústia. O nome já está na lista, mas o atacante ainda busca recuperação para entrar dentro de campo. Quem também vem sendo poupado é o camaronês Samuel Eto'o e os alemães Philipp Lahm e Manuel Neuer. Resta aos brasileiros saber se ficam felizes ou tristes com tantas baixas para a Copa do Mundo. Reportagens de Ruth Damares e Neila do Rego Monteiro para Universitária Esportiva. Tá aí, então, lembrando que vamos falar também do Ribéry, né, que tem assistido todos esses amistosos do banco, também por conta de lesão. E hoje tem amistoso da Seleção Brasileira, então vamos aguardar para que coisas piores não aconteçam com essa seleção, com esses jogadores. Temos só 3 minutos, Emanuele Madeira. Dá pra comentar rapidinho? O jogo é hoje, tá? Às 16 horas. Vai acontecer no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Brasil e Panamá. Por que Panamá? O Panamá, o Filipão explicou, tá? No coletivo de imprensa. O Filipão explicou. Panamá porque parece com o México. Por que parece com o México? Algumas semelhanças de esquema. Além disso, ele relembrou também a classificação da equipe na CONCACAF. O Panamá estava vencendo os Estados Unidos, estava classificado, acabou sofrendo empate depois da virada e ficou de fora aí que o México estava esperando só esse resultado, já que o Panamá precisava da vitória. Então, tá aí. Dentro dessa escalação, né, do Rego Monteiro, também alterações. Tante e o Ramírez entram nessa seleção que, pelas palavras do próprio Luiz Felipe Scolari, não deve ser a seleção que vai estrear no Mundial. Então, calma, torcedor, não se preocupe. Pode ser melhor, pode ser pior do que você está imaginando. Destacando que o Dante vem treinando nesse time titular desde o início aí desses treinos aqui no Brasil, já dessa seleção brasileira. Então fica um ponto bem forte a ser destacado. Do Ramírez, realmente ele está fazendo esse teste com o Ramírez, pelo que ele falou também, dizendo que gosta do Ramírez jogando mais em velocidade, colado mesmo na lateral, na linha lateral. Ramírez deve ter uma função um pouquinho diferente do que tem como volante. E 30 segundos para falar que hoje começa o Campeonato Brasileiro Juvenil de Handebol. Kaique Balduino entra em quadra às 16h30 diante do Blumenau de Santa Catarina. Os resultados você acompanha amanhã aqui no Universitário Esportiva. Obrigada pela companhia. A gente está de volta às 11 horas. E um abraço para finalizar pro @nubobote42, o Henrique lá de Londrina, que também tá ligado no Universitário Esportiva. Amanhã às 11 horas estaremos de volta. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. Atinge menor nível desde 2011. Ex-juiz Nicolau dos Santos Neto é solto em São Paulo. Sírios vão às urnas em eleição que deve garantir vitória a Assad.
E hoje tem amistoso a seleção contra o Panamá. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. Há 9 dias da Copa do Mundo, Brasil e Panamá se enfrentam nesta tarde em Goiânia. É mais um amistoso de preparação para o Mundial. Vamos até a capital goiana para saber mais informações com Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafael. Com os 11 titulares confirmados para o jogo contra o Panamá, às 4 horas da tarde, a seleção brasileira, após preleção prevista para 1h30 da tarde, segue para o Serra Dourada, estádio que vai ser realizado o penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. Em relação ao time titular, o volante Ramírez substitui Paulinho no meio-campo, que foi poupado, e Dante entra na vaga de Thiago Silva, que assim como Paulinho, ficou na grande